Olá, boa noite! Sejam todos bem-vindos, que você que está aqui comigo agora tenha um ótimo conteúdo comigo aqui, tá? Seja bem-vindo, espero que eu possa colaborar com você. Boa noite, Cláudia, boa noite, Marilene, Silvane, Neia, boa noite a todos, aqueles que sempre estão aqui comigo. E também você pode aproveitar, claro, e convidar aqueles que ainda não me escutaram falar e que estão precisando desse conteúdo. É só você apertar o aviãozinho aqui, né? Esse canto aqui. Hoje eu consegui colocar o título da live pela primeira vez, estou hiper feliz com isso. Boa noite, Gisele. Vale a pena fazer jejum? Tema da nossa live de hoje. Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Sempre dou um tempinho para que vocês enviem para várias pessoas. E por que é legal estar aqui comigo? Porque você pode tirar a sua dúvida, você pode fazer a sua pergunta, né? Eu acho isso muito válido. Mas para todas aquelas pessoas que já me enviaram mensagens, que não poderão assistir ao vivo, principalmente os seguidores e pacientes de outros países onde a gente tem essa diferença de fuso horário, se Deus quiser, a live irá ficar gravada para que depois este conteúdo possa ficar disponível para ajudar mais pessoas, né? Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, Abel. Abel, Ivana, Carolina, Renata. Olá, olá. Só reforçando, vocês estão vendo aí, né, o título. Vale a pena fazer jejum? Nosso assunto hoje é bem interessante. Apesar de eu não achar que eu acho que tudo que eu falo com vocês aqui é de extrema importância, mas alguns temas eu considero que são mais relevantes, como esse de hoje, que eu vejo que as pessoas têm tanta dúvida, que é em relação ao jejum intermitente, que para muitos é moda, para muitos é algo supernatural e para muitos ainda é um mistério e causa medo, tá? Então é por isso que eu resolvi falar essa semana toda sobre jejum e deixar isso bem mais esclarecido hoje aqui nessa live para vocês, tá? A ideia é essa, para que não fique mais dúvidas a respeito de jejum intermitente. Se vale a pena ou não, se ele realmente é um aliado do emagrecimento, de saúde, né, de longevidade. Será mesmo que o jejum intermitente é tão maravilhoso assim, que vale a pena a gente tentar, que vale a pena a gente introduzir? É isso que nós vamos conversar, tá? Principalmente para todas aquelas pessoas, você aí que é praticante de jejum intermitente e já ouviu alguém falar com você, não faça, isso é um perigo, você não pode fazer, manda para essa pessoa aí o convite para essa live, que quem sabe as pessoas que já questionaram a respeito do jejum possam trazer aqui para a live um questionamento para gente, uma pergunta, né, algo que realmente seja relevante, que nos mostre que jejum não é benéfico, né? Eu estou aqui aberta a isso, a gente conversar. Lembrando que todo o meu conteúdo é baseado em evidência científica. Então, nada do que eu falo aqui para vocês é porque é da moda, porque fulano emagreceu 40 quilos, outro 20. Não é isso, não é esse o foco do meu conteúdo. O meu conteúdo aqui para vocês é baseado em evidência científica de qualidade, onde eu possa somente trazer benefícios a vocês. A minha ideia aqui é trazer o meu conteúdo para transformar vidas, tá? Eu não quero aqui de forma alguma fazer promessa, dizer que vai perder muitos quilos,
que não, a minha promessa na verdade é outra. É que se você der a chance, se der a chance de experimentar um pouquinho do que eu falo aqui, você pode transformar a sua vida de uma vez por todas, não só a sua, como a das pessoas da sua casa, como a da sua família, né? Então é isso que eu quero proporcionar para vocês aqui. Só uma chance de experimentar algo diferente, tá? Algo diferente daquilo que você fez até hoje ou daquilo que você acreditou até hoje ser o certo, tá bom? É sobre isso que eu tenho falado constantemente lá na comunidade do Telegram. Já aproveito para convidar quem aqui não está na minha comunidade no Telegram, vá fazer parte da comunidade Vida Saudável e Nutrição. Se você quer saber como faz para estar lá, no link que tem na descrição da minha bio aqui no Instagram, vocês vão clicar naquele linkzinho azul, vai aparecer lá, Comunidade Vida Saudável e Nutrição. Você vai ser direcionado para o Telegram. Por quê? Porque lá o meu conteúdo, o meu bate-papo é muito mais íntimo. Eu tô dentro do banheiro, tô mandando áudio no Telegram, eu tô fazendo comida, eu tô em qualquer lugar, tô levando as crianças para a escola, enfim, eu tô sempre lá falando um conteúdo da minha vivência, da minha experiência, e lá também eu levo um conteúdo mais denso, como artigos científicos, faço enquetes, eu tô sempre buscando a maior dificuldade das pessoas lá para trazer esse conteúdo de transformação, tá bom? Então, se você não faz parte da comunidade, faça. Um outro lugar onde você vai encontrar um conteúdo que complementa tudo que eu tenho falado aqui é no canal do YouTube. Então, se você ainda não está lá, inscrito no canal do YouTube, se inscreva. Também está lá nesse link que eu falei em azul na descrição lá da minha bio, porque lá no canal você também vai encontrar uma série de vídeos com conteúdos muito densos. São vídeos de 1 hora, são vídeos de 50 minutos, com profissionais, com médicos, com doutores de autonomia, né, de autoridade em todos os assuntos que eu estou falando com vocês aqui há dias. Então, assim, não tem por que haver dúvidas em todo o conteúdo que eu estou falando aqui para vocês, porque eu tenho base científica para falar isso para vocês e tenho conteúdo de relevância apoiado por profissionais de autoridade no assunto, tá bom? Então, bora começar aqui para a gente falar, para a gente tirar dúvida, para não ficar dúvida de ninguém a respeito de jejum intermitente. Então, será mesmo que vale a pena praticar jejum intermitente? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para responder essa pergunta é por que você gostaria de praticar o jejum intermitente. Então, assim, eu recebo muitas mensagens, eu gostaria de praticar, estou te procurando para uma consulta porque eu ouvi falar que você faz, que você indica e eu quero fazer, ou se não, no primeiro momento de conversa, de encontro, eu já faço, eu quero fazer jejuns maiores, e aí o meu questionamento é sempre esse. Por que você tem interesse na prática do jejum intermitente? São os primeiros pontos que a gente vai ter que pontuar para que isso fique bem claro. São muitos os benefícios do jejum e eu deixei esse conteúdo no feed do Instagram essa semana. Então a gente tem a questão do emagrecimento, a gente tem uma questão de melhora na cognição, na concentração, a gente tem a questão de melhora na parte hormonal, né? A gente tem uma questão na melhora, né, da insulina, a gente tem a questão da melhora dos marcadores inflamatórios para as pessoas que já estão com os exames alterados, né, com esses marcadores alterados. Enfim, são muitos e muitos benefícios, mas o que a gente mais encontra são pessoas interessadas no jejum intermitente para emagrecimento. Então, vale a pena sim praticar o jejum em vários aspectos. Na minha opinião, como profissional e no que eu utilizo no meu consultório com os meus pacientes, é sempre num pensamento primeiro terapêutico e sim, em segundo momento, aliado a estratégias para emagrecimento. Então, entendam, a prática do jejum não é você estar comendo de tudo e praticar jejum para ele ser compensatório.
Então, o que a gente vê, que às vezes a gente escuta até profissional falar, é que você mantém a sua alimentação comendo de tudo e depois você faz jejum para compensar tudo que você comeu. Jejum não funciona para isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que colocar na cabeça aí, não adianta comer, sair, se empanturrar de pizza, sei lá de quê, de batata frita e não sei o quê, e depois você praticar jejum para compensar isso. Isso não é recomendado. Você, na verdade, está o tempo todo impactando o seu organismo, uma alta produção de insulina, porque, na verdade, quem utiliza jejum de forma compensatória, na maioria das vezes, são pessoas que consomem uma grande quantidade de carboidrato, principalmente refinado. Então, você vai utilizar o jejum, mas você vai estar afetando metabolicamente o seu organismo, porque ele vai ficar descompensado. Primeiro que existe um grande ponto a se tratar em relação a jejum, quando a gente relaciona jejum a uma dieta tradicional. Jejum vai ser benéfico em todos os sentidos? Vai. Eu estou fazendo jejum numa dieta tradicional para autofagia. Ok, só que o que eu quero pontuar com vocês é o seguinte. Em uma alimentação onde você não está pensando na parte nutricional, você só está pensando em déficit calórico, você só está pensando em emagrecer, então comer menos do que você gasta, praticar muita atividade física para gastar mais e mais e mais caloria e emagrecer, grande parte dessas estratégias está baseada em quê? Em consumo de carboidrato. Por quê? Porque o consumo de 3 bolachinhas com leite desnatado e café sem açúcar vai ter baixa caloria. Então, o consumo de uma fruta no meio da manhã vai ter baixa caloria. Então, na grande maioria das vezes, uma dieta de restrição calórica, ela está baseada em carboidratos, porque isso vai fazer com que a dieta fique restrita em caloria. Porque quando a gente está falando de proteína, ela vem junto com gordura. E gordura é mais calórica. Então, entendam, cada grama de carboidrato e cada grama de proteína tem 4 calorias. Agora, quando a gente está falando de gordura, são 9 calorias. Então, gordura é algo calórico. Então, quando a gente está falando assim, eu quero emagrecer, então tira gordura. Nossa, tira gordura porque gordura que engorda. Só que quando você tira gordura e começa a comer os carboidratos para a dieta ficar baixa em caloria, você não nutre seu corpo, você passa o tempo todo com fome, porque você não consegue atingir saciedade. O que traz saciedade? Proteína aliada à gordura boa. Então, se você não... A proteína está restrita, porque ela vem acompanhada de gordura. Você só pode comer os grelhados, o peito de frango e o peixe, porque são carnes magras. E você não pode utilizar de gordura, você está numa restrição calórica, numa dieta em que você prioriza carboidrato. Se você prioriza carboidrato, que é o pão integral, que é a torradinha, que são as porções de fruta, né? Você está o tempo todo impactando a sua insulina. E se você está impactando a sua insulina, né, possivelmente a longo prazo, você vai começar cada vez mais ficar dependente de carboidrato. Enquanto você está focado, você está focada, estou de dieta, agora estou fitness, você consegue manter aquela restrição mesmo sentindo fome, mas vai chegar um limite em que seu corpo não vai mais suportar, porque o gasto calórico está aumentado, na maioria das vezes fazendo atividade física em excesso, principalmente aeróbico, que estimula a fome, e você está numa restrição calórica que não te sacia e não te nutre. Então vai ter tempo determinado, você não vai suportar essa dieta por muito tempo. Aí você decide aliar essa dieta de restrição calórica rica em carboidrato com o jejum. O que vai acontecer? Você vai comer menos ainda do que o esperado para você, do que o seu gasto calórico, e isso pode impactar inclusive a sua tireoide. Então, quantas pessoas eu vejo relatando, eu estou fazendo dieta, estou praticando jejum, fazendo musculação e corrida, fazendo não sei quantos quilômetros de pedal, não sei quantos quilômetros de esteira e estou
tendo insônia, tenho uma queda de cabelo absurda, não tenho disposição, estou com alteração de pele, estou com dor. São vários questionamentos. Por quê? Não há nutrição para o corpo, não há saciedade, há um gasto calórico aumentado e o jejum, que era para ser benéfico, não consegue ser. Então aí acaba vindo a culpa para o jejum. Eu decidi fazer o tal do jejum, mas foi péssimo. Meu cabelo caiu e, nossa, tive insônia, passei um mal, fui para academia e desmaiei e não consegui concluir o meu treino. Nossa, fiquei muito mal. E aí a culpa é do jejum. A culpa não é do jejum. A culpa é da sua alimentação baseada em carboidrato, que não está nutrindo você, que não está te saciando. E o seu corpo vai te cobrar isso. Vai te cobrar, isso é fato. Só que na hora que ele cobra o nutriente que ele deseja, que é a proteína, que é a gordura, entendam, gente, proteína é essencial para a saúde humana. Existem aminoácidos essenciais que você depende de comer. E a gordura, existem ácidos graxos essenciais que você tem que comer para você obter. Agora, do carboidrato não existe nada essencial, ele só é fonte de energia. E por que não existe nada essencial? Porque o nosso corpo produz glicose quando a gente precisa. Então, por que eu tenho falado sempre, já falei em outros momentos, por exemplo, colocar carboidrato na primeira refeição do dia não é uma boa pedida, porque a gente já amanhece com uma glicemia mais alterada, porque o nosso fígado fez esse papel aí durante a noite para fornecer a glicose que você precisa. Então, esse é um dos maiores pontos benéficos do jejum, é a concentração e é a melhor cognição, a mente melhor. Por quê? Porque aquela história de que o seu cérebro precisa de carboidrato para ficar legal não é fato. Só 25% do seu cérebro depende de glicose e essa glicose você produz. O restante, os outros 75% do seu cérebro prefere corpos cetônicos. E corpos cetônicos vêm de gordura. Então, quando você está utilizando gordura como fonte de energia, você dá energia para o seu cérebro que ele mais prefere. E com essa energia, ele consegue fazer uma melhora, ele consegue se reestruturar de forma muito eficaz. Então a gente consegue fazer o quê? Uma melhora de concentração, uma melhora da mente, de cognição. A gente consegue retardar esse envelhecimento aqui, ó, da nossa mente, tá? Então por que uma dieta cetogênica é utilizada de forma muito eficaz em todas as alterações neurológicas? Porque nós estamos falando disso, em fornecer o nutriente que o cérebro mais gosta, corpos cetônicos, que vêm de gordura e não de carboidrato. Carboidrato, pelo contrário, quando você está em excesso de carboidrato, o Alzheimer é o diabetes tipo 3. É a resistência insulínica no cérebro. Então, quando a gente está falando de resistência à insulina, que eu tenho falado, martelado, eu tenho enchido o saco de vocês com esse assunto, mas a resistência insulínica não acontece somente vinda lá do pâncreas que vai gerar diabetes. Não, a resistência insulínica também acontece no cérebro, que é o Alzheimer. Também pode acontecer lá no útero, onde vai gerar a síndrome do ovário policístico. Então, resistência insulínica pode acontecer em várias maneiras, de várias maneiras. Então, quando a pessoa está num consumo muito elevado de carboidrato, ela vai ter alterações a longo prazo e essa alteração pode vir de várias formas. Eu espero que a minha insistência em falar isso com vocês fique bem cravada na cabeça de vocês. Então eu não sou, gente, contra carboidrato. Eu não sou aqui a pessoa que eu não estou comprando uma briga contra o carboidrato. Não, pelo contrário. Eu quero que vocês entendam que o consumo de carboidrato que nós temos hoje, ele é muito fora do que o corpo realmente gostaria de receber.
Então, quando o corpo recebe proteína e gordura boa, ele transforma a gordura numa fonte de energia inexplicável. E é aí que o jejum se torna um grande aliado. Primeiro dos benefícios, eu já falei para vocês que é essa questão de melhora da memória, da cognição, da concentração. Um outro fato do jejum que ele vale a pena de verdade é pela autofagia. Gente, a autofagia nada mais é do que uma limpeza natural do seu corpo, de eliminar células ruins, de eliminar células mortas. Então isso só acontece se você pratica o jejum. Então o jejum é algo que está na Bíblia, é algo de séculos atrás. Então quando a gente quer fazer uma limpeza, portanto, quando a gente pensa na parte espiritual, quando a gente pensa na igreja, nós estamos. O que é o pensamento do jejum? Limpeza. Limpeza, de fato. E é isso que ele faz. Quando você está em jejuns mais prolongados, a autofagia é essa limpeza de células ruins. Então, por que a gente usa jejum intermitente em casos de pessoas que na família tem muito, por exemplo, casos de câncer? Por exemplo, eu faço jejum de 24 horas de tempo em tempo exatamente por conta de autofagia. Por quê? São muitos casos de câncer na família. Então eu utilizo do jejum para mim nesse sentido, tá? Então o jejum, ele não é utilizado em primeiro lugar para emagrecimento. O primeiro ponto dele é a utilização terapêutica do jejum. Mas como ele vai fazer com que a insulina tenha uma queda brusca? Óbvio, se você está aliando esse jejum a uma estratégia de baixo carboidrato, você vai ter uma melhora extremamente significativa da insulina de forma muito mais rápida. Então você consegue o emagrecimento, porque eu já expliquei isso para vocês em outra live. A insulina, ela segura a gordura dentro da célula, ela não deixa com que a pessoa emagreça. Então aquela história assim, nossa, eu fiz jejum já, eu fiz alguns jejuns por conta própria, não emagreci nada. Uai, mas você não vai emagrecer se a sua insulina estiver alta e você estiver enfiando carboidrato para dentro. Não adianta fazer jejum. Não adianta fazer jejum se a estratégia alimentar está errada, porque a insulina alta não libera a gordura, ela prende a gordura na célula. Agora, a partir do momento que você utiliza do jejum com estratégia alimentar certa, a célula começa, a insulina caindo, ela começa a liberar a gordura. E essa gordura sendo liberada, você vai emagrecendo, você vai desinflamando, você melhora, você baixa triglicerídeo, você aumenta HDL, que é o colesterol bom, protetor de risco cardíaco. Então, olha só o que eu estou falando, que o jejum pode... aliado a uma estratégia alimentar eficaz, ele pode fazer por você, pela sua vida. Jejum, como já foi dito aí, é vida. Além dele te libertar de compulsão, ele te liberta do vício na comida, porque quando você está em jejum, você passa, além da insulina cair, você vai controlando todos os outros hormônios. Gente, é um estado de plenitude para o seu corpo. É um estado de plenitude. Então você começa a ter um controle metabólico, você começa a ter o controle dos seus hormônios. Então, se isso acontece, você tem menos ansiedade, você tem menos compulsão, você tem menos fome, você tem controle sobre a comida. Não é mais a comida que te controla, é você que controla ela. E é aí que vem o grande questionamento. Segura essa que eu vou falar agora. Quem começa a praticar jejum vicia, porque jejum é vida, como já foi dito. Então quem começa a praticar 16, de 16 começa a fazer 18, de 18 começa a fazer 20, de 20 começa a fazer 24, e aí começa a fazer vários de 24. Então olha onde eu estou chegando. Primeiro, se você que está aqui tem medo de jejum, não se assuste com o que eu estou falando, tá? O que eu estou falando aqui é algo extremamente natural. Você pode desconhecer porque nunca praticou. Mas a grande maioria das pessoas que estão aqui, que pelo menos eu estou vendo agora, são pessoas que grande parte já entrou em contato comigo, alguns são pacientes que já praticaram ou são praticantes do jejum intermitente. Mas
antes de eu dizer a parte ruim do jejum, vamos colocar assim, a parte que pode ser o perigo do jejum, eu quero só pontuar se você aqui é a pessoa que tem medo de jejum, é a pessoa que acha que quem fala de jejum tá louco, fique bem explicado para você. 12 horas é o que o seu corpo precisa para digerir a sua última refeição. Então, 12 horas de jejum é o que todo mundo deveria fazer de forma natural. Ponto. Tá? Isso daí deveria ser algo natural de qualquer pessoa. Agora, se você tem uma experiência ruim com o jejum, é por conta do que eu falei no início da live, porque a sua alimentação não é legal. Que se você prioriza carboidrato, você tem fome o dia todo, você já acorda com necessidade de comer. Deus me livre e guarde fazer alguma atividade física sem comer, né? Rola um medo, ai Deus me livre, eu já tive um desmaio, já tive um teto preto, já passei mal. E isso é porque a base da sua alimentação é carboidrato. Se você se der a chance de trocar isso, experimentar o que é gastar gordura e ter gordura como fonte de energia, você vai me dizer se é difícil fazer jejum. Então, você aqui que tem medo ou que nunca praticou, eu te desafio a fazer uma semana de uma alimentação baseada em proteína e gordura boa. Depois você pratica o de 12 horas e me conta se é impossível, se é difícil. Não, é extremamente sensacional. Disposição é outra, o rendimento é outro, você tem Gente, só quem vive, só quem já experimentou sabe o que eu tô falando. Quando você passa a utilizar, quando você vira a chave e não gasta mais carboidrato como fonte de energia, é inexplicável, tá? Quem tá aqui na live, que é meu paciente, já experimentou isso, conta aí num breve textinho, fala aí. Conta aqui pra gente, pro resto da galera, o que é a experiência de não usar mais glicose como fonte de energia e sim gordura. Eu falo pra vocês, gente, com toda certeza da minha vida, porque eu fui uma pessoa dependente de carboidrato, de ter que comer de 2 em 2 horas, porque eu sentia fraqueza. Piscava, ficava preto. Eu tinha fraqueza de ter que sentar. Eu não tinha controle disso, era uma fome. Se eu ficasse do café da manhã até o almoço sem comer nada, eu batia 2 pratos de pedreira. É que minha mãe não tá aqui nessa live, que ela ia confirmar para vocês. Era uma coisa horrorosa. E eu acabava de comer esses 2 pratos de comida com fome. Eu comeria de novo. E depois era um sono da morte. Um sono que eu não tinha como falar com ninguém. E eu te conto mais. Desse café da manhã até o almoço, quando dava 10 horas da manhã, não conversava comigo não, porque, gente, a minha família toda me conhece, quem me conhece dessa época sabe, eu era insuportável, nem eu me suportava. Se eu almoçasse meio-dia, 3 horas da tarde, se eu não comesse, não ficava perto de mim, porque eu não suportava conversar com ninguém. Conversar. Então, o que eu tô falando pra vocês aqui é de alguém que se libertou disso. Eu me libertei disso. Não tinha nada. Gente, eu acordava com uma indisposição, com um mau humor. Portanto, eu me lembro na minha época de faculdade, né? A minha mãe, o meu ônibus era 5h30 da manhã, pra vocês terem ideia, pra ir pra faculdade, porque era uma cidade longe. Então a minha mãe tinha que me acordar 4h40 para dar tempo de eu me arrumar e tomar o bendito do café da manhã, que era pão, né? Mas eu acordava no mau humor, que chegou um tempo que eu falei que minha mãe não me acorda, porque eu tinha raiva da minha mãe me acordar, entendeu? Eu tinha um ódio. Eu falava, não, deixa eu acordar eu mesma com a minha raiva. Eu passei a botar o celular para despertar do meu lado, para minha mãe não ter que passar isso, porque eu ficava agressiva com ela, palavras. Hoje eu fico olhando e falo, meu Deus, que libertação da minha vida. Porque, gente, vocês não têm noção. É algo que te descontrola. Quando você está alimentando mal e o carboidrato toma conta de você, vocês não têm noção do que é. Só tem noção quem vive, como eu já disse. Depois que eu mudei,
a minha alimentação, o meu estilo de vida, que agora o que eu gasto de fato é a minha gordura e que eu treino em jejum e que eu acordo e fico mais tempo em jejum, eu não tenho aquele negócio de ter que acordar e correr, comer. Gente, vocês não têm noção. Acabou mau humor, acabou indisposição, acabou preguiça. Eu acordo 5h30, acordo 4 horas, acordo a hora que vocês quiserem, que eu tô ótima. Eu passo bem o dia todo, eu não tenho sono durante o dia, eu não tenho indisposição. Eu não tô falando aqui promessa, eu não tô aqui pedindo para ninguém constar comigo, eu não tô pedindo para ninguém comprar curso nenhum, eu não tô pedindo nada. Eu só tô contando para vocês a minha experiência para que vocês entendam o tanto que é libertador isso na vida de alguém. De alguém que era viciado em comer, porque eu era viciada em comer. Eu era viciada em carboidrato, eu era viciada em comer. Porque eu não podia ficar muito tempo sem comer. Eu tô falando aqui com toda a propriedade. E hoje, quando eu consigo colocar isso na vida de um paciente, ou que eu consigo ajudar alguém por aqui, falando isso, contando a minha história, para mim não tem nada mais gratificante. Então, eu contei essa historinha toda para que você que é aqui, se você que está aqui, por acaso tem medo, que você quebre de uma vez por todas esse medo, essa barreira e esse mito e transforme a sua vida. Agora vamos para o outro extremo da moeda. Vamos para o outro extremo, para a outra ponta desse iceberg. Aquelas pessoas que já se apaixonaram pelo jejum. Ou que sempre praticaram de forma natural, nunca tomaram café da manhã. E assim que descobriram que o jejum não era problema, passaram a praticar esse jejum muito maior. Fazer uma refeição no dia, 2, né, de forma muito natural. Ou quem aprendeu mesmo e passou a fazer isso constantemente, esse jejum constantemente. Aonde está o perigo disso? E é essa parte que eu quero que vocês prestem atenção. O perigo está na frequência que você está fazendo isso e na necessidade, no objetivo que você tem. Onde eu quero chegar? Se você tem um objetivo de emagrecimento, a gente precisa que esse metabolismo esteja a todo vapor, ao nosso favor, para que você emagreça. Então, no primeiro momento, a gente quer o quê? Desinflamar, baixar a insulina, deixar, abrir a célula para gastar essa gordura que está presa lá. A gente quer controlar a parte hormonal para que você não tenha ansiedade, para que você tenha controle sobre a comida, ok? Só que depois que a gente alcança isso, se você permanece comendo todos os dias menos do que você gasta, e com o jejum isso é muito fácil de acontecer, você passa a comer sempre menos do que seu gasto calórico, porque aí a gente tem que considerar que você também está fazendo uma atividade física, né, na grande maioria das vezes. E aí vai chegar um momento que o seu metabolismo simplesmente pode parar e você entrar em platô, mesmo fazendo vários jejuns por dia e mesmo fazendo a dieta certinha. Por quê? Porque, na verdade, simplesmente o seu organismo te acostumou com pouco. Porque o nosso organismo, o nosso corpo é inteligentíssimo. Se você está comendo muito, ele entende que você precisa guardar. Então, ele estoca. Se você está comendo pouco, ele entende que você está em perigo. Então, ele reduz o seu gasto energético para que você sobreviva com pouco. Então, vocês entendem aonde está o problema do jejum? Eu coloquei as postagens essa semana e várias pessoas responderam que fazem jejum de 16, 15 diariamente. E aí, na maioria das vezes, essas pessoas que fazem 16 e 15 todos os dias são pessoas que almoçam e jantam. E pronto, mais nada. E aí, esse almoço e janta, o que você comeu? Porque se você comeu um pedacinho de carne com um prato de salada, possivelmente você está em dieta hipocalórica, que é abaixo do seu gasto. Então, só para pontuar, o que é uma dieta hipocalórica? Você tem um gasto metabólico para que você mantenha o peso que você está, para que você mantenha as suas atividades diárias. Então, vamos colocar o meu, por exemplo. O meu gasto calórico é de 1.300 calorias. Só que eu pratico musculação intensa, então eu tenho que multiplicar isso pelo gasto da minha musculação. Enfim, o meu gasto calórico sobe para umas 1.700 calorias. Se eu começar a praticar o jejum da forma que eu gosto, porque eu adoro pular o café da manhã. Para mim é sensacional. Eu viro uma máquina, sabe? Eu fico extremamente eficaz.
Eu fico ligada no 220. Então, para mim, eu acho sensacional. Então, se eu for pensar na minha parte cognitiva, na minha parte de performance, eu viro uma máquina se eu fico de jejum até o almoço. Só que aí, o que vai acontecer comigo? Eu vou almoçar e aí possivelmente só vou jantar. Eu vou ficar hipocalórica. Eu não vou conseguir consumir as 1.700 calorias. Isso para manter como está, tá? Se eu não consigo comer as 1.700 calorias, um dia, 2 dias, 3, um mês, 60 dias, 90 dias, o meu corpo vai passar a entender que eu tô em perigo. Nossa, ela gasta 1.700 e tá comendo só 1.000. Gente, vamos ter que reduzir o gasto dela. Ela tem que sobreviver com 1.000. E aí, na hora que acontece isso, automaticamente, emagrecimento não acontece mais. E o pior, se você insiste nisso, num prato de comida que não é nutritivo, se você fizer 2 refeições e elas não estiverem te nutrindo, você vai começar a ter insônia, acordar por volta das 3 da manhã, você vai começar a ter problema intestinal, o intestino vai passar a ficar mais preso, o cabelo pode começar a cair, unhas ficarem mais fracas, indisposição, sono depois do almoço ou no final de tarde cair a energia totalmente, mais fome no final da tarde, mais vontade de carboidrato. Então assim, tem alguém aqui que se identifica? Se você se identifica, diz sim para mim. Você se identifica com algum desses sintomas que eu falei agora? Se você se identifica, diga sim para mim. Outra coisa que pode começar a acontecer, ficar com as extremidades mais frias, mãos e pés mais frios. Isso tudo podem ser sinais de que o seu corpo está te dando, de que você está em restrição calórica, não nutrindo seu corpo. É aí que mora o grande perigo da prática do jejum. E aí eu conto para vocês o que eu fiz, tá? Comigo, eu, Naraline, vou contar para vocês a minha história. No início da pandemia, no ano passado, eu estava entrando nesse mundo do online, do digital, que eu ia ter que atender online e eu tinha que começar a fazer as lives, eu tinha que criar esse conteúdo aqui, eu tinha que estar aqui no digital. E com criança em casa, porque nós fizemos aqui em casa 4 meses de isolamento mesmo, então a gente não saía para nada, era eu lavando, passando, cozinhando, quem me acompanhou aqui viu, cuidando de tudo, dando conta de tudo. O que eu passei a fazer? 2 refeições por dia. Primeiro porque eu me sentia muito bem, eu ficava igual uma máquina, fazendo 2 refeições ao dia. E eu basicamente estava esquecendo de comer, não dava tempo, eu estava seguindo aquilo. Gente, com 2 meses nessa brincadeira, 2 meses, eu passei a acordar às 3 da manhã e ter pesadelo. Eu já achei estranho que eu comecei a ter pesadelo. E aí eu passei a acordar de madrugada e não consegui dormir. Fui monitorar. Às 3 da manhã, quase 3, um pouquinho mais de 3. Falei, não é coisa da minha cabeça. Passou mais alguns dias, o intestino travou. E as extremidades passaram a ficar muito, muito frias. Enquanto estava todo mundo de roupa normal, eu estava sentindo muito frio. Muito frio, muito frio, muito frio, muito frio. Falei, eu vou fazer o exame da tireoide. Eu estava com T3 livre, T3 total e T4 alterados. Por conta de quê? Por conta de restrição calórica e jejum demais. Eu não estava conseguindo nutrir o meu corpo com 2 refeições. Então é aí que mora o grande perigo da coisa, sabe? É você utilizar do jejum e de restrição calórica pensando só no emagrecimento e esquecendo que existe um metabolismo. E esquecendo que você tem que nutrir as células do seu corpo, que você tem que nutrir o seu corpo. É aí que está o grande problema da situação. Então o jejum, ele é extremamente benéfico, mas desde que você saiba usá-lo. Desde que você mantenha estratégias, protocolos. Então é só seguir aqueles protocolos lá da internet, 16/8, né? Eu vou seguir aqueles protocolos. Porque, gente, repito para vocês, se você experimentar o poder do jejum, você quer fazer jejum todo dia. Que eu repito, eu sou uma máquina quando eu estou em jejum. Se eu fizer jejum de 24 horas, então, depois que vira as 24 horas, sem brincadeira, por mim eu não durmo, por mim eu passo a madrugada inteira arrumando guarda-roupa, limpando casa, eu faço qualquer coisa.
porque eu fico extremamente acelerada, ligada, alto astral, autoestima. Só que o que isso vai impactar em mim se eu insistir em fazer? Então eu sei, eu já vivi isso na pele, eu sei o que eu posso fazer se eu insisto em fazer poucas refeições. Agora, são casos, gente, e casos de individualidade. Então, por que não é aqui? Eu não tenho como virar para vocês e falar assim, não, eu vou dar o passo a passo do jejum. Porque cada um tem uma individualidade. Qual é o seu gasto calórico? Qual é o seu percentual de gordura? Olha onde a gente tem uma importância muito grande aqui. Quando você tem uma massa muscular que está legal, que está bacana, automaticamente seu gasto calórico é melhor. Você tem um metabolismo melhor, mais acelerado. Então, essa história de ir para esteira, ficar toda a vida, de tomar chá, de não sei o que vai acelerar, isso é tudo balela, balela. Tá? O que acelera metabolismo, gente, é desinflamar, baixar a insulina e aumentar músculo. É isso que acelera metabolismo, tá? Então, se você tem isso, se você tem uma boa massa muscular, automaticamente seu metabolismo tá bacana, você tem que entender que a sua resposta metabólica é outra. Agora, se você é uma pessoa que não, a massa muscular tá baixa, então se ela tá baixa, você não gosta de atividade física, principalmente musculação, você tem pavor, você não gosta de academia, não gosta de comer proteína, não gosta de ovo, não gosta de carne, não quer aumentar, não quer comer. Ó, só falando pra vocês, aqui na minha cidade, e aqui na região, aqui na cidade vizinha, eu tenho escutado direto. Ah, você é mulher da carne, né? Deus me livre de comer o tanto de carne que você come. Gente, mas para fazer a sua dieta tem que comer esse tanto de carne. Gente, eu como esse tanto de carne porque o meu gasto calórico é alto e a minha dieta é carnívora. Então, automaticamente, se eu não comer muita carne, eu não fecho as minhas calorias, né, gente? Então, eu tenho que comer muita carne. Mas não tô dizendo que isso é pra você, não. Uai, eu não como por conta do meu estilo de vida, tá? Eu como muita carne por conta disso. Mas isso não quer dizer que todos vão ter que fazer assim. Muito pelo contrário. Eu tenho pacientes que seguem, assim, linhas totalmente diferentes. Tem pessoa comendo raiz, tem pessoa comendo fruta mais doce, tem pessoa em cetogênica, tem pessoa em low carb mais moderada, tem pessoa em low carb mais restrita. É de acordo com a sua condição. Qual é a sua necessidade? Você está inflamado? Você está doente? Você tá com a insulina alta? Então peraí, que o negócio é mais embaixo. Ah não, você tá com uma massa muscular ótima, percentual de gordura lá embaixo, um gasto calórico muito bom, atividade física de força. Peraí, a brincadeira é outra. Então, gente, cada um tem a sua particularidade. E para quem tá em hipertrofia, por exemplo, querendo ganhar mais massa muscular, às vezes a gente nem usa jejuns maiores de 12 de jeito nenhum, porque a gente precisa fechar caloria. Então entendam, olha só, quando a gente está falando de ganho de massa muscular, a gente tem muitas das vezes que utilizar o superávit, que é comer mais caloria do que gasta. Então, para uma pessoa comer mais caloria do que gasta, se eu jogar ela em jejum, eu não fecho caloria. Então, vocês estão entendendo como que é de cada um? Agora, na grande maioria das pessoas que estão com percentual de gordura alto e o de massa muscular baixo, a gente precisa priorizar o quê? Estratégias aliadas que baixem sua insulina, aumente a sua massa muscular e te coloquem no páreo para você virar máquina de queimar gordura, para o seu metabolismo melhorar. Eu tenho tem paciente até presente aqui, que transformou o corpo e que está há anos com o corpo melhorando cada vez mais, na verdade, né? Não emagreceu. Porque, gente, emagrecer, escuta o que eu vou falar, emagrecer, qualquer dieta emagrece. Qualquer dieta emagrece. Da sopa, da lua, qualquer dieta emagrece. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é se a dieta, a estratégia que você está fazendo te traz saúde, te faz ter disposição, ânimo, sem efeito colateral nenhum, sem dor de cabeça, sem dor em lugar nenhum, que aumenta sua massa muscular, que protege sua massa óssea, que cuida do seu cérebro, que te traz longevidade, qualidade de vida. Me fala como que você consegue tudo isso numa única estratégia. Vocês estão entendendo como tudo que eu quero falar aqui, que eu quero mostrar, é que tudo isso você pode conquistar, mas se você estiver disposto a experimentar o novo, a experimentar aquilo, e mesmo você
que já faz jejum, que já pratica, entenda. Se você tá na mesma, já não tá servindo mais. O nosso corpo não foi feito para ficar só em uma estratégia, só fazendo uma coisa. Não, eu faço jejum 16 todo dia, já tô uma vida assim. Mas tô bem. Tá, você pode estar bem. Você pode estar bem, corpo, né, estética. Mas fisiologicamente falando, o nosso corpo ele necessita de novos estímulos. Para tudo, nosso corpo precisa. Ele precisa estar limpando, ele precisa estar fazendo autofagia, seu intestino precisa estar ali muito legal, um sono de muita qualidade, você precisa ter rotina, que você vai agregando e ciclando estratégias para você brincar com o seu organismo, para que você não deixe ele acostumar. É tudo um jogo, é tudo uma brincadeira. E se você souber brincar, você realmente transforma a sua vida mesmo, de fato. Então, tem muitas pessoas, os meus pacientes, eu sempre estou falando, eu não quero que ninguém fique consultando comigo a vida toda. Eu não quero que as pessoas tenham que me pagar todo mês para estar ali comigo. Não, gente. No meu consultório, o meu maior objetivo é ensinar. Eu ensino tudo isso que eu estou falando para vocês aqui e muito mais focado na individualidade de cada um, óbvio. Mas o que eu quero é que meu paciente aprenda. Eu quero que meu paciente tenha liberdade. Vai, faz e toca a sua vida, porque você já aprendeu, eu já te ensinei as estratégias, você já sabe como fazer. A Gisele, que não sei se ela tá aí ainda, que ela tá sempre nas lives, eu tô sempre postando a Gisele. Por que eu falo da Gisele? Você vai falar só da Gisele? Não, vou falar da Gisele. Por que eu falo dela? Porque a Gisele, ela aprendeu todas as estratégias, ela coloca tudo em prática, a gente se vê tipo 1, 2 vezes no ano e ela ainda incentiva e ensina outras pessoas. E aí você fala assim, mas ela não é nutricionista, mas não precisa ser nutricionista para mostrar o que acontece com você. Você pode mostrar o que aconteceu com você. E aí, se essa pessoa precisa de atendimento, que é óbvio que cada um vai ter que começar num tipo de estratégia dependendo da sua individualidade, ela vai procurar um atendimento. Mas a partir do momento que você mostra o que você conseguiu com você, você incentiva, você motiva outras pessoas. Você mostra para as pessoas que existe uma chance, que existe uma possibilidade. Hoje mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo, querendo marcar uma consulta, mas ela não quer, ela tá pensando nela, no emagrecimento dela, mas o foco maior ela já tentou várias vezes o emagrecimento, mas não consegue porque ela não tem o apoio da família. Então, o maior objetivo dela é conseguir mudar a alimentação dos filhos e do marido. E aí é isso que eu tenho falado com vocês aqui. É possível, ela falou comigo, mas eu acho que não é possível, né? Porque meus filhos já estão maiores. Gente, tudo é possível. Tudo é possível. Mas você tem que saber lidar, você tem que saber as estratégias, você tem que saber usar isso a seu favor. Então, tudo que é imposto, se eu virar para você agora aqui, nessa live, falar com você assim, olha, a partir de amanhã você não pode fazer isso. Isso para o seu cérebro, esse não pode, é péssimo. Já entra na sua cabeça como forma de sofrimento, sabe? Nossa, sofrimento, restrição, Deus me livre, ela falou que eu não posso. Eu sempre ensino para o meu paciente, não tem nada que você não possa. Você pode o que você quiser. Ai, Nutri, eu posso comer pizza? Olha, se você quer, não tem nada que você não possa. O que você tem que aprender, depois que eu te ensino tudo, o que eu quero do meu paciente, de você que está aqui comigo, é que você tenha a autonomia de olhar para o alimento e para o produto, para seja o que for, e falar assim, poder eu posso, mas eu devo? Isso vai me trazer algum benefício? Vai me nutrir? Por conta disso, eu posso me descompensar completamente? Isso vai me dar fome? Vai me dar vontade de comer mais besteira? Vai me dar diarreia? Nossa, vai me trazer uma distensão abdominal? Nossa, eu vou ficar com azia, com refluxo, eu vou dormir mal. Então, eu não quero que você tenha na cabeça restrição, fome, nossa, jejum é muito sofrido, nossa, essa dieta que tem que ficar tirando essas coisas todas, é muito sofrido. Não é, a ideia não é essa.
A ideia é que você entenda que não existe proibição. Mas se você aprende o que de fato nutre e é bom para você, é você que faz essa escolha. E depois que você experimenta tudo que eu estou dizendo aqui, os benefícios de um jejum bem feito, com uma alimentação nutritiva e densa, você não quer mais. Você passa a decidir. E todos os meus pacientes que estão aqui sabem, quando vem para o meu retorno, eu pergunto: e aí, fez alguma exceção? Eu não julgo ninguém. Se você fez exceção, a pessoa vai me contar. E eu quero saber. E na maioria das vezes eu peço para me mandar foto. Se você fizer exceção, me manda uma foto, que eu vou gostar de saber. Não é para julgar, não é para brigar, muito pelo contrário. Quando o paciente volta e que ele faz a exceção, eu pergunto para ele: como foi? Como você se sentiu? E aí o paciente me conta. E aí, dependendo do que ele me conta, eu ainda pergunto mais. Eu falo: e depois você teve vontade de comer mais coisa? Te deu compulsão? Te tirou do eixo? Você sentiu alguma coisa? É isso. Eu quero que as pessoas, né, no contexto geral, tenham a experiência de viver isso. De se libertar do vício na comida, da compulsão, sabe? Daquele negócio de tenho que comer, eu preciso comer. Não, eu não fico sem pão. Não, eu não fico sem arroz. Não, eu não fico sem doce. É você se libertar disso e depois você ter a experiência de ir lá e fazer de novo. Que depois você vai me contar como foi libertador sentar numa pizzaria onde você comia 8 pedaços, comer 2 e falar: nossa, tô satisfeita. E nem foi tão bom assim. É essa experiência que eu tô falando, sabe? Que eu não tô dizendo aqui que a gente nunca faça exceção, não. Muito pelo contrário. Mas o que eu escuto, sabe? Depois falo assim: nossa, mas não foi mais o que eu imaginava. Não tinha mais, não foi. Nossa, comi muito menos. Antes eu comeria... Porque quando a gente não tá nutrido, a gente come compulsivamente. Porque o corpo tá querendo nutrição, mas você tá atacando né, aquilo que não é nutritivo. E a tendência é comer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, gente, a ideia do jejum é ele ser colaborador disso tudo. Porque como o jejum melhora a parte metabólica, como ele limpa o organismo, como ele baixa a insulina, como ele melhora a sua mente, sua concentração, sabe? Ele é um aliado extraordinário. Extraordinário. Só que tem que saber usar. Para quem já está usando ele demais, para quem não está sabendo lidar com ele, tem que saber lidar. Tem que saber brincar com essa historinha, para que você também não coma de menos. Eu tenho uma paciente, a Alê, lá de Portugal, que é uma fofa, que ela adora fazer jejum, ela vira uma máquina também, como eu, assim, como tenho vários outros pacientes aqui que relatam a mesma coisa. Mas ela prefere fazer o jejum um pouco mais do que 12 horas frequentemente. Mas ela tem um detalhe nessa história. Com 2 refeições ela bate as calorias dela. Porque ela come a quantidade de proteína que, se eu falar para a grande maioria das mulheres comer, eu quase apanho. Mas ela come. Os 2 pratos de refeição dela, ela bate as calorias do dia dela. Então, ela não fica em restrição, pelo contrário, ela tá ali de boa. Ela gosta do corpo dela como está, entendeu? Ela não deseja mais nada, o percentual de gordura dela tá maravilhoso e ela come as calorias do dia dela. Pronto, acabou. Sensacional, perfeito. Então, entendam. Pode chegar ao ponto de que você até utilize do jejum diariamente, mas desde que o seu percentual de gordura, a sua taxa metabólica, né, os seus hormônios e as calorias que você está comendo ali nas suas únicas refeições estejam de ok. Então é tudo isso que eu queria mostrar para vocês aqui, que vale muito a pena, só tem que saber fazer. Não façam jejum de forma compensatória. Eu vou lá, vou me empanturrar de pizza e amanhã eu faço jejum. Não façam isso. Seu corpo, no outro dia da exceção, ele te cobra nutriente, porque você botou para dentro algo que não era nutritivo. Muito pelo contrário, você colocou algo inflamatório. Então, quando a gente faz uma exceção, a gente sempre está colocando para dentro alimentos inflamatórios, né? Que, eu sempre insisto aqui, depende muito de como está a sua microbiota intestinal. Se a sua microbiota, se a nossa microbiota está ao nosso favor, está limpa, está recebendo só alimentos bons,
que alimentam bactérias boas, a gente faz uma exceção, tá tudo ok, no outro dia a gente se recupera, ótimo. Mas se esse intestino tá com uma microbiota que só alimenta bactérias ruins e já tá impactada a uma vida, não vai ser da noite pro dia que vai melhorar, não. Aí você vai lá e taca aquele monte de pizza pra dentro, né? Que é aquele monte de preparado de queijo, que aquilo nem queijo é, preparado de queijo, aquele monte industrializado, o que você tá colocando pra dentro? Produtos inflamatórios. Aí no outro dia você quer estender um jejum para compensar. Só que o seu corpo vai te cobrar, mas vai te cobrar que ele quer nutriente e você não vai colocar pra dentro. Então, esse jejum que você faz compensatório, para uma pessoa que quer comer só tranqueira, é um tiro no pé, um lascamento. Eu não indico de jeito nenhum, tá? Não indico. Eu falo que quando a pessoa quer fazer uma exceção, é melhor você fazer o jejum antes. Preparar o seu corpo para a exceção, do que fazer depois como forma de compensar, sabe? Então, assim, é nesse pensamento. Eu gosto, a ideia é ensinar que o corpo precisa de ser nutrido. Então, o jejum ele só entra para a cereja do bolo, sabe? E aí, quando a gente fala em jejum, eu uso de protocolos de jejum mais avançados, principalmente quando é síndrome metabólica, resistência insulínica, já existindo esteatose hepática. Aí a gente utiliza de protocolos de jejuns mais avançados e também para flacidez e aquela gordurinha pequena que está precisando de secar. Então, assim, eu tenho muitas pacientes mulheres que já perderam o peso que tinham que perder, estão ganhando massa muscular, que está assim, tudo dentro dos conformes, mas ficou aquela pochetinha, aquela gordurinha que com a dieta e a atividade física não vai sair, aí a gente utiliza de protocolos de jejuns mais avançados. E na grande maioria dos casos, essas mulheres já são praticantes de jejum dentro dos protocolos estabelecidos, elas fazem brincando aí os jejuns mais avançados. E aí a gente vai chegando na cereja do bolo e secando aquela gordurinha que estava faltando. Agora, aonde que é perigo jejum intermitente sem um acompanhamento, tá, gente? Diabetes e mulheres que estão amamentando também tem que revisar. Não é que não possa fazer, por exemplo, uma mulher pós-gestação, que ela não possa respeitar a fome e saciedade, mas desde que ela esteja se nutrindo. Isso é muito difícil acontecer. O gasto calórico é muito aumentado, então se tiver comendo tranqueira, não vai ficar alimentada. Vocês já escutaram aquela historinha de que eu tenho muita fome porque eu estou amamentando? Tem fome porque está comendo errado. Se estivesse comendo proteína da forma certa, não teria fome amamentando. Isso eu falo com propriedade também. O Luiz Eloy está com 3 anos, eu fui low carbiana durante toda a gestação, tá? Eu respeitava a fome e saciedade, eu não comia de 3 em 3 horas, mas eu comia as calorias que eu precisava. Quando eu comia de verdade, um belo de um prato de comida, tá? Então, eu não tenho essa dificuldade de comer 5 ovos, eu não tenho dificuldade de comer 300 gramas de carne, eu não tenho essa dificuldade. Então, não é o caso da grande maioria das mulheres. A grande maioria das mulheres tem uma necessidade de comer pouco volume, acostumou assim a comer pouco para manter corpo. Eu não tenho essa dificuldade, tá? Eu só me sinto satisfeita se eu como volume. Não é bom isso, mas isso eu fui acostumada pelo que eu falei para vocês, de ficar comendo pratada de comida. Então, hoje eu me sinto satisfeita comendo volume. E sair da gestação amamentando o Luiz Eloy, comendo as calorias que eu precisava, mas respeitando o meu tempo. Eu não tinha essa fome, né? Tenho que acordar de madrugada, tenho que comer, eu tenho que comer toda hora porque eu tenho que dar leite. Não, que dar leite é água. Toma água e coma os nutrientes necessários, que é proteína, gordura boa. O carboidrato pode entrar sim, mas ele entra de forma estratégica, nas horas certas. Se começa o dia enfiando carboidrato para dentro, vai ter momentos de hipoglicemia, porque a glicose vai cair muito rápido, e isso vai ter fome. Então, é saber utilizar da alimentação
sabe, a nosso favor. E o jejum também a nosso favor. Eu acho que era esse o recado que eu queria dar para vocês. Eu espero que tenha ficado bem esclarecido. Vocês têm alguma pergunta, gente, que vocês queiram fazer? Que eu vou falando, e eu vou pensando nas perguntas que as pessoas me fizeram durante a semana. Eu espero que eu tenha respondido todas. Tem alguma dúvida ainda de vocês que estão aqui a respeito de jejum? Se ficou também alguma dúvida que você não quer falar aqui, pode mandar lá no direct também, no Instagram, que eu vou responder com todo prazer, tá? Eu sempre respondo o povo no direct. Se eu não te respondi até hoje, me chama de novo, porque a loucura pode ter acontecido e eu ter visualizado e não ter respondido. Mas eu faço questão de responder, assim como eu respondo os meus pacientes, assim como todos os meus pacientes têm o meu WhatsApp. Eu tenho esse contato, esse vínculo, para mim é muito importante. Eu falo que eu não sei até, já me disseram, né? Eu não sei até quando você vai aguentar manter esse vínculo, dar esse suporte, mas assim, para mim é muito prazeroso, é muito gratificante. Então, enquanto eu conseguir ajudar pessoas aqui pelas redes sociais, eu vou continuar, porque para mim é o que me move, é o que tem me feito assim, eu acho que é o que fez a pandemia passar para mim de forma tão suave, foi poder ter trocado essa energia aqui, tantas mensagens das pessoas dizendo, nossa, eu tô acompanhando seu conteúdo, eu mudei tanta coisa, eu já transformei, eu já emagreci, eu consegui transformar minha família, minha casa. Não tem nada mais gratificante para mim do que isso. Mostrar a minha rotina para vocês, mostrar o que eu vivo com os meus filhos, com o meu marido. Isso para mim, assim, é tentar incentivar e motivar vocês para que vocês também tenham vida de qualidade. É esse o meu intuito aqui, é isso que eu tenho buscado, tá? É por isso que eu convido vocês a consumir o meu conteúdo. Eu não tô pedindo nada assim de vocês, eu só quero ajudar mesmo, de verdade. Então, se você tá gostando desse conteúdo, se você tem gostado de me ouvir falar aqui, me dê o seu feedback, para mim isso é muito importante, muito mesmo, tá? E se você quer ficar mais próximo de mim, vá para a comunidade lá do Telegram, que a gente vai ficar mais próximo. Vá lá pro YouTube também. Ah, gente, aproveitando. Ah, obrigada. Obrigada, tá? Todos vocês que me colocam nas orações de vocês. Eu fico extremamente agradecida, tá? Ai, Néia, menos 12 quilos. Ô, Adriana. Obrigada, querida. Eu também tenho um amor muito grande a todos vocês que estão aqui comigo sempre. Vocês não têm noção como que vocês me emocionam, tá? Contar pra vocês que vocês sabem que eu tô com uma série lá no YouTube, né? Cozinha da Nutri, onde eu tô colocando receitas agora, vídeos de receitas fáceis durante as semanas. E durante 2 semanas eu fiz votação pro povo escolher o que queria lá. E por 2 semanas consecutivas, o segundo lugar ficou o caldo verde. Então, só para contar para vocês aqui que o vídeo dessa semana, a receita dessa semana vai ser o caldo verde. Vocês vão aprender a fazer um caldo verde low carb espetacular para vocês fazerem nesse final de semana. Arrasar! Vai ser sucesso. De convidar o povo, convidar a família. O povo vai adorar, vai amar. Tô contando de primeira mão aqui para vocês, tá? E estreiei uma série nova lá essa semana, Naraline Responde. Então essas dúvidas que são muito frequentes e que às vezes eu não consigo responder nos stories, que eu não consigo responder em outro lugar, tô jogando nessa série lá do YouTube. Essa semana eu falei sobre fruta. Eu recebo muito essa pergunta. Mas fruta não pode na low carb? Mas fruta não é saudável? Então eu respondi lá na série nova lá no YouTube, tá? Vocês confiram lá depois. E se você tem alguma pergunta que você gostaria de me fazer, coloque lá nos comentários nessa série do YouTube, que vai ser importante para mim, porque eu vou fazer um novo vídeo para te responder. Lá no YouTube tá... Ai, gente, eu sempre me confundo, porque é muita rede social, né? Eu não dou conta não, sabia? Telegram, YouTube... Deixa eu olhar aqui, eu acho que tá nutricionista Naraline Bolelli. Mas no direct aí, como eu falei pra você, na descrição da minha bio no Instagram, tem um linkzinho azul, tá? Nutricionista Naraline Bolelli, tá? No YouTube. Lá vocês têm a comunidade, o meu canal do YouTube, tem o meu site. Então lá vocês conseguem entrar nos meus canais, tá bom? Pra gente manter esse contato
mais próximo, tá? Ó, um beijão, muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo. Agora as crianças já estão lá, porque o marido apoia, né? O marido tá lá fora com as crianças para eu poder falar aqui com vocês. E agora eu tenho que ir lá botar as criancinhas para dormir, para entrar no meu ciclo circadiano, porque aqui em casa a gente tenta dormir mais cedo para colocar tudo em ordem e o dia amanhã começar lindo e maravilhoso e radiante. Canal do Telegram, lá no Telegram um grupo, tá? É Comunidade Vida Saudável e Nutrição. Também tá lá no linkzinho azul na descrição da bio do Instagram, tá bom? Ó, super beijo, fiquem todos com Deus e aguardo o feedback de vocês dessa live abaixo desse vídeo que vai ficar postado no feed. Me conta se você gostou, se foi bom pra você, se fez sentido pra você tudo que eu falei aqui. Me conta, porque é muito importante pra mim saber, tá bom? Beijo, boa noite a todos.